Eu falo, tem uma amiga minha que fala assim, nossa, você gosta muito de gente. Aí eu falo assim, eu gosto mesmo, de estar rodeada de pessoas. Então eu gosto do atendimento. Inclusive hoje, né, estando atuando nessa frente aí de desastres, né, estando lá em Rio Bonito, eu me sinto ainda mais realizada porque todo dia você vê problemas de verdade na sua frente e você vê que você pode fazer um pouquinho de diferença na vida de quem realmente precisa, sabe? Então, assim, já trabalhei em várias áreas aqui na defensoria, mas essa possibilidade de ter esse contato direto, né, esse olho no olho da pessoa, poder chegar e falar com o defensor público ou a defensora pública diretamente, é algo que realmente me faz sentir realizada. Oi, meu nome é Ingrid Lima Vieira Meira, eu sou defensora pública do estado do Paraná. Eu vim do interior do Espírito Santo, uma cidade de 40 mil habitantes que se chama Afonso Cláudio. E vivi lá até meus 16 anos, depois me mudei para Campos dos Goytacazes, no Rio, onde eu tinha família para poder cursar a faculdade de Direito. A minha infância de interior, né? De brincar na rua, de jogar bola, pular elástico, brincar de queimada. Então, assim, bem andar de bicicleta, de patins, machucar bastante. A infância de interior mesmo, criançada correndo na rua, assim. Quando fala nessa relação com justiça social, eu fui criada pelos meus avós. E a minha avó, ela sempre teve esse lado de buscar fazer algumas ações que eles chamam de caridade, que a gente vê com outros olhos. Mas então tinham períodos do ano que ela, datas específicas, né, especialmente católicas, que ela levava doações de alimentos para determinadas crianças, de refeições, e eu participava com ela. E aí também tinha o outro lado de distribuir alimentos para pessoas em situação de rua. Então, acho que o meu primeiro contato, né, com esse lado da justiça social foi aí. Ainda que eu não entendesse o que isso significava, né, e para onde poderia me levar no futuro, mas foi nesse momento. Essa ideia de querer ser defensora, ela veio, né, eu sabia quando eu me formei que eu queria fazer concurso público, mas eu ainda não sabia para qual carreira. Então, quando eu comecei a residência, foi ali que eu defini que eu ia fazer prova só para a Defensoria Pública. E então eu nunca fiz prova para outra carreira. Eu só fiz prova para a Defensoria Pública. Desde então eu não tive mais dúvidas que eu queria ser defensora, assim. Então, ali na faculdade eu aprendi sobre a defensoria, mas durante a faculdade eu não estagiei na defensoria. Eu estagiei em várias instituições, inclusive cheguei a fazer entrevista para a defensoria, mas na época por questões financeiras, né, do valor do estágio que eu precisava, eu acabei estagiando no TJ, no MP, na Justiça Federal e não cheguei a estagiar na defensoria durante a faculdade. E aí quando eu me formei, foi aberto a residência na defensoria de lá. E aí foi quando eu fiz o processo seletivo e comecei a trabalhar na defensoria. Aí foi o meu primeiro contato mais direto, né? Então ali, atuando na fazenda pública, na tutela coletiva, né? E depois na família, eu pude ter o contato com diversas áreas da defensoria, diversos assistidos, porque o núcleo de inicial, né? É a porta de entrada ali, é onde você conversa com o assistido mesmo. Então, eu pude me apaixonar pela defensoria ali naquele momento. A Ingrid profissional, desde que eu entrei na defensoria, eu vejo o quanto eu amadureci. Inclusive, hoje eu olho para trás e vejo se a Ingrid de 24 anos tivesse se tornado defensora no Rio, na época que eu perdi na última fase, ia ser, assim, na prática, ia ser muito difícil em questão de amadurecimento mesmo, né? Você está... às vezes a gente tem o conhecimento jurídico, mas não tem o conhecimento da vida, da prática também, né? Então, acho que eu vejo que hoje, na defensoria, com 3 anos, eu cresci tanto. Imagina se eu tivesse entrado naquela época com uma menina com 24 anos, né? Então, realmente eu vejo que tudo tem seu tempo hoje. Então, assim, a Defensoria Pública só me traz crescimento, amadurecimento, muitas dificuldades, né? Eu acho que de toda a profissão e muitas dores da gente não conseguir ganhar tudo que a gente quer pro assistido, né? Não poder ajudar da forma que a gente desejaria ajudar ainda mais, né? Mas a gente também fica ainda mais forte, né? Com essas dificuldades, com essas lutas diárias.
mas também muito feliz quando a gente vê que a gente conseguiu ali trazer a diferença na vida, nem que seja de uma pessoa das 20 que a gente queria, né? Então aí nesse período eu fiz prova para Amapá, fiz prova para Mato Grosso, eu viajei para vários lugares, Nordeste e aqui para o Paraná, né? Então assim, o Paraná, eu falo, a prova daqui abriu no momento que eu estava em uma fase de estudos muito intensa. Então para mim foi eu tive a sorte de abrir a prova nessa época, né? E o Paraná, inclusive eu falava, se eu passar no Paraná, eu acho que eu não faço prova mais para outros lugares, para voltar, né, para o Espírito Santo. E foi o que aconteceu. Cheguei aqui e já me sinto em casa. Então, assim, profissionalmente hoje eu sou muito realizada. Às vezes eu falo, tem dias que a gente tá cansado, né, cansado de levar um não ali, cansado pela demanda também, é o volume, né, de demanda. Mas quando eu olho para trás e penso, a Ingrid de 3 anos sonhava em estar aqui, né? Às vezes eu falo assim, a gente luta tanto por algo que às vezes a gente, quando tá cansada, a gente acaba esquecendo o quanto a gente gostaria de estar ali. E às vezes eu mesmo pego e faço essa reflexão, né? De agradecimento e não de reclamação. E a Ingrid do futuro profissional, eu espero continuar à frente da atuação de desastres, né? Que é algo que realmente me cativa e me dá ânimo todos os dias, assim, quando eu vejo o trabalho que a gente tem feito em Rio Bonito, né? Todo mundo que tá lá, não só eu. Porque tanto no momento que aconteceu o tornado, né? Quanto até hoje a gente vê que as pessoas chegam até a gente se sentindo desamparadas. Então elas não sabem mais a quem procurar, a quem pode trazer uma solução para elas, inclusive porque a gente não atuava em Rio Bonito, então as pessoas também não conheciam o trabalho da Defensoria Pública lá, o que a gente fazia, e hoje elas conhecem. Então isso, assim, eu acho que só da gente ter conseguido levar para outra cidade, né, para outra região, um pouquinho do que é a Defensoria, isso já é um grande trabalho, né, pra gente, porque a gente sabe que aqui no Paraná a gente vai estar em fase de crescimento. Então, o principal ponto é mostrar para a população, né, o nosso trabalho, para que a gente está aqui. E eu vejo que em Rio Bonito a gente consegue fazer isso, né? Tem conseguido. Óbvio que a gente sempre quer fazer mais, mas assim, a gente tem conseguido mostrar para a população que elas podem contar com a gente como essa forma de amparo e de garantir os direitos delas, né? Que é para isso que a Defensoria Pública existe, né? Garantir o direito dessas pessoas que hoje estão numa situação ainda de maior vulnerabilidade.